Sejam todos bem-vindos. Aguardar o pessoal entrar. Eu entrei 2 vezes aqui mais cedo, explanei uma situação que eu senti no coração de compartilhar, mas infelizmente não foi possível ser entregue o conteúdo porque caiu 2 vezes. Então, como pode melhorar essas consciências para a gente entregar mais e trabalhar mais aí, né, nessas consciências de expansão no portal 10 do 10. Então, é sempre uma forma da gente aprender nos desafios, né? Quando aquilo que a gente intenciona, né? Às vezes não dá certo. A gente ter esse espírito de paz para a gente ver e perceber qual é o presente, né? Que essa consciência está trazendo de informação. E eu gostaria de passar aqui para vocês, meus queridos, uma informação de muita valia, de muita expansão, que é como nós nos dirigimos, né, para as nossas escolhas, para as nossas intenções do dia a dia, como que a gente está entregando o nosso olhar, né, para as mudanças, para aquilo que é desafiante, para aquilo que é desgastante, né? Como que a gente se relaciona nessa dinâmica das polaridades, né? Como que a gente interpreta e vê a magia vir a partir de uma situação em que eu identifiquei como sombra, né? Na minha realidade, no meu diálogo interno, nas minhas narrativas. Como eu posso facilitar essas consciências a trazer clareza, né, nesse processo de autenticidade, de reconhecimento e valor, né, dessa natureza divina. Então eu vou trazer aqui um pequeno trecho só, tá, do mestre Eu Moria, como contribuição, discurso do bem-amado, né, primeiro Chohan do Raio Azul, mestre Eu Moria. Então eu vou trazer aqui uma passagem em que ele traz essa consciência, né, e eu achei interessante a gente fazer essa imersão, né, desse valor intrínseco, dessa consciência de amor, né, de luz, de clareza nesse dia de hoje. Discípulo de luz, desejamos implantar em vossos corações a aceitação de que, sem o vosso constante esforço, não podeis usufruir qualquer progresso na luz, esforço na maestria de vosso ser externo, esforço na obtenção de vossa capacidade de amar e esforço esplêndido pela conquista de todos os dons e virtudes. Não existe outro caminho que leve à conquista da vitoriosa conclusão. Muitas escolas espirituais pretendem convencer seus alunos dizendo que estes poderão adquirir a sua liberdade com mais brevidade através de um guru ou pelo uso de qualquer prática. Porém, nós continuaremos a alertar-vos que somente existe um caminho, qual seja a mestria adquirida sobre o vosso próprio ser extremo. Seguistes o plano divino de vossos corações e com esta compreensão começastes a realizar o caminho espiritual. São muitos os degraus da vossa escala divinal que vossos pés ainda deverão subir. Tem-se recebido em profusão variados ensinamentos e auxílio, porém não podemos tirar de vós aquilo que vós próprios deveis fazer, a correção e enaltecimento de vossas qualidades. Quando estáis receptivos, e isto acontece pouquíssimas vezes, fazemos penetrar em vossos corações as nossas poderosas forças da luz crística, de modo que vossa chama interna possa crescer cada vez mais. No entanto, somente vós podeis conquistar o domínio de vosso progresso. Todo o auxílio que constantemente repartimos entre vós serve para facilitar-vos a capinar e limpar o vosso caminho. Entretanto, podemos afastar muitas pedras, mas o trabalho maior cabe a vós fazerdes. Amigo do meu coração, eu não seria um bom instrutor se não vos alertasse a toda hora chamando a vossa atenção para as coisas imperfeitas. Vejo muitas vezes a vossa euforia e gostaria de acrescentar: permanecei fiéis em vossa dedicação de servir a vida e não percais a ligação que vos une ao vosso alicerce físico. Vossos corpos inferiores necessitam ser translucidados e devem ser obedientes servidores, pois precisais deles como instrumento para servir a luz. Finalmente, permite que eu faça descer sobre vós um caudaloso reforço do poder da vossa divina. Isto aumentará a convicção de prosseguirdes no caminho que iniciaste com absoluta certeza de alcançar o grande objetivo. Seja bem-vinda, Juliana!
Os amigos vos estendem as mãos, dão-vos conselhos e ajuda, tantas vezes quantas for preciso. Eu sou, como sempre, vosso amigo, instrutor e amigo Eumória. Então aqui eu trouxe uma elucidação desse livre discurso do mestre bem-amado Eumória, primeiro Chohan, Raio Azul, que traz o poder e a vontade divina sobre a Terra, né? Como um dos mestres de ascensão para nossas consciências divinas, né? Trazer cada vez mais um reforço do nosso papel, das nossas práticas, né? Com a nossa sacralidade, com o nosso saber interno, com as nossas emoções equilibradas, com os nossos pensamentos saudáveis, né? Aquilo que nós ingerimos para o nosso corpo, né? Assim ingerimos também de vibração e frequência para a nossa alma. Então, saber aquilo que a gente está interagindo, né? Se aquilo é saudável, se aquilo realmente agrega valor na minha vida, né? E como eu posso trazer tantas expansões de consciência nesse momento em que eu me abro para receber essa genuína, né, forma de expressão divina com a fonte, que é Deus, que é a unidade. Então a gente perceber, gratidão, Ju, saudade de você, e espero que você esteja bem, você e sua família, e um beijão em você, na cama em todos. E entender que a nossa forma de contribuição, né, no plano físico é a gente pacificar primeiramente o nosso processo interno, né, com as nossas dinâmicas, com algumas situações fragmentadas de personas, diálogos, narrativas que a gente veio enfrentando ao longo da vida, sobre medo, sobre culpa, enfim, sobre perdas, né? E como que a gente pode refazer essas rotas, né, com mais amorosidade, né, com mais acolhimento, como que a gente pode ser essa fonte divina de amor, né, a qual Deus nos trouxe, né, a partir da ressurreição, né, Ele trouxe a vida eterna para que a gente tivesse realmente esse despertar, né, para o amor incondicional, que foi aquilo que ele pregou e deixou aqui na Terra, né? Emancipou como parte ainda divina do ser humano, né, que muitas vezes está ainda preso, né, ainda está emaranhado nos processos de sombra, nos processos da dualidade, da polaridade, e como que a gente faz esse resgate, né, nesse reencontro almático com nós, né, como que a gente faz esse percalço sem resistência, né, sem conflito, né, a gente entregando, confiando que nós somos seres ainda em aprendizado, estamos constantemente aprendendo, mas que a nossa centelha divina que vive dentro de nós, né, que está nesse templo interno cultuado, né, aos seres humanos, enfim, a partir da estrutura projetada numa igreja, numa religião, além de tudo isso projetado, encontra-se dentro de cada um esse templo sagrado, né, essa divindade. A gente perceber essa grandeza e intencionalizar essa grandeza para os nossos desafios, nas nossas travessias, né? Muitas vezes de dúvida, ainda de anseio com aquilo que ainda a gente há a passar, né? A gente entregar, a gente ser parte dessa entrega, né? Dessa estrutura com o nosso Deus, né? Com o nosso Pai. E aqui o mestre Eumória, ele traz, né, como mestre ascenso, essa partícula de consciência, né, em que habita dentro de cada um de nós, que é justamente a consciência daquilo que nós estamos interagindo, a consciência daquilo que nós estamos sendo diligentes, né? Será que a gente está sendo responsável por tudo que nós nos deixamos ser afetados, né? Será que estamos nos responsabilizando? Né? E por que isso me afeta? Por que isso me desestabiliza? Por que isso me desequilibra? Será que é algo que eu não vi lá atrás ou que eu venho alimentando uma narrativa ainda sobre uma percepção o qual eu precisei experimentar nessa consciência, né, como discípulo,
eu precisei passar para entender a oposição disso, mas muitas vezes eu freiei minha caminhada porque eu resisto em não olhar adiante, eu fico presa ao olhar do passado, né? Eu fico presa ainda às resistências desse sistema coletivo, né? De medo, de frequência baixa, que vem assolando, né? Toda a parte de consciência humana, né? Então, aqui essa passagem, né, do mestre Omora, ele nos fala o quanto nós somos ferramentas de consciência nesse mundo, mas que a gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas escolhas, naquilo que pensamos, naquilo que estamos sentindo através de uma situação, né, que eu ainda me sinto desafiada. Então, é a gente entender o que esse conhecimento tem a nos proporcionar, porque muitas vezes a gente pega uma situação ali para desenvolver e às vezes a gente fala assim, caramba, mas por que eu ainda preciso passar por isso, né? Por que eu preciso ainda olhar para isso? É justamente esse quanto de frequência de consciência que eu não curei em mim, porque eu estava só olhando fora, né? Eu não olhei para dentro, eu fiquei olhando o julgamento, olhando, enfim, as ilusões que as coisas se manifestam, né? Para a gente se distrair, e a gente vai consumindo nessas informações externas e a gente nunca acaba tendo esse tempo para a gente, né? Esse tempo de escuta, esse tempo de amorosidade com o nosso ser, né? Com as nossas demandas, né? Então, a gente trazer, em vez de punição, né? Para aquilo que, enfim, a gente achava que era uma possibilidade de crescimento, mas não foi feito esse caminho, não foi feito desse jeito, a gente abrir mão, né? Dessas resistências para que Deus haja, né? Porque a gente é apenas aprendizes aqui. Então, a gente confiar que existe uma sabedoria, né? E essa sabedoria é parte dessa unidade que somos nós, criadores, né? Co-criadores dessa manifestação, né? Física. E tudo que a gente co-cria a partir desses desafios é mais para nos alertar sobre a nossa capacidade e aquilo que a gente precisa muitas vezes soltar, perdoar, refazer, reconstruir, né, para que a gente acesse essa pureza, essa genuidade, né, esse ser búdico, esse ser crístico, né, dentro de nós. E aí eu venho falar que muitas situações que nos apresentam essas consciências traz uma certa vulnerabilidade, porque a gente tem que estar desarmado, né, daquilo que a gente entende, né, e aquilo que a gente já criou um sentido de resistência. Então a gente acaba muitas vezes ficando na dúvida, né? Não deixando que as novas situações, enfim, novas realidades, né, sejam refeitas, né? Porque a gente está ainda no mesmo apego, na mesma identidade sobre aquilo que foi manifestado, e aí a gente acaba se perdendo desse aprendizado, porque a vulnerabilidade ela é um estado de sabedoria, né? Quando a gente está no momento de vulnerabilidade, a gente está num estado de flow, de permanência, de abertura, de fluxo, porque são a partir das nossas aberturas, né? A partir da nossa forma de aprendiz é que a gente consegue olhar e entender, olha, isso ainda me falta e eu preciso fazer, tornar isso ainda fácil de entendimento para mim, né? E aí como que eu vou trazer essa forma fácil de entendimento para mim? Eu vou estudar, vou me aprofundar, vou me abrir para essas consciências, né? Para esse sentir que vem nos alertar aquilo que a gente tem, né? Já de amor, né? Dentro de cada um, que vem de Deus, né? Aquilo que já nasce, né?
mas que a gente vai se perdendo ao longo da vida por narrativas, diálogos, resistências, né, apegos, que a gente vai criando, vai personificando, né, esses sentimentos, essas falas, a gente vai criando, materializando isso e vai manifestando para o nosso mundo. E aí chegam consciências de pessoas, parte externa manifestando aquilo que você tem medo, aquilo que você ainda tem resistência, né, para olhar com amorosidade, e aí vem essas consciências utilizando instrumentos, né, da vida para te trazer esse acesso, né, trazer essa sabedoria de que você é o comandante, né, de que você está ali como co-criador da realidade que você experimenta, né, você é parte desse fragmento. Então, se você materializa uma determinada realidade, porque você já está nessa vibração, né, nesse processo de flow, de fluxo. E a gente entender que essas partes ainda soltas dessas consciências, que muitas vezes são coisas que a gente não quer ver, ou às vezes criam um certo desconforto, né? A gente perceber que essas consciências, elas estão só nos fazendo lembrar, né, a nossa divindade aqui na Terra, né, o que a gente realmente está manifestando e co-criando a partir daquilo que eu hostilizo, a partir daquilo que eu nego, a partir daquilo que eu luto contra, né? Então, assim, por que eu tenho resistência a uma determinada coisa? Será que lá dentro não há um fragmento ainda relacionado com essas narrativas que eu venho ainda alimentando inconscientemente? Porque a nossa vida ela é moldada no inconsciente. Essas personas, linguagens, né, ao qual a gente materializou na nossa percepção de mundo, né, com aquilo que a gente viveu na nossa história, a gente vai materializando, vai construindo personas, né, vai construindo registros, né, de memórias. E essas memórias, elas ficam armazenadas no nosso corpo, né? Essas memórias, elas vão manifestar emoções, situações, aquilo que a gente não é assim, não é íntimo pra gente, né? Não é uma coisa assim leve pra gente conviver. Então tem coisas que vão chegar pra gente ter que olhar, que a gente vai ter uma certa resistência, né? E assim, para eu entender o quanto eu tô resistindo a um olhar, né, justamente eu me engessar naquele padrão de narrativa, de situações que eu vivi lá atrás que ainda me fazem refém, né, desse estado de manifestação, né, o que me faz refém ainda desse passado, né, que está prospectando também o meu futuro, né. Então é a gente entender onde que a gente está colocando a nossa atenção, a nossa concentração, né, naquilo que a gente intencionaliza. Seja bem-vinda! E como que a gente realmente relaciona esses mecanismos, né, almático, para a nossa realidade, para a nossa interface planetária, né? Porque a gente sempre está se desconectando dos nossos processos internos, porque a gente está olhando muito para fora, a gente está sempre mediando conflitos lá fora, ou a gente está trazendo julgamento, ou a gente está trazendo, enfim, algum apego, né, de identidade com aquilo que foi trazido, manifestado. Então a gente perceber como que essa dinâmica vem se encaminhando. Porque se tá leve para mim, nada é uma referência no sentido que eu posso dizer de aprendizado, porque depende do olhar que eu criei sobre uma determinada situação, um objeto, né? Que eu criei uma identidade. Então, muitas vezes a gente ainda está numa identidade ainda obsoleta, num processo ainda negativo, num processo de peso, né? Então, às vezes a gente fica nesse emaranhado e não consegue realmente passar de fase, né? Sair desse sistema. Porque a gente tem conexões com o coletivo, né? Que também parte
dessa dualidade, dessas polaridades que contribuem, né, nesse fator de mentalidade, né, de crenças, daquilo que a gente está aspirando, daquilo que a gente está, enfim, porque há influências, né, externas, e quando a gente realmente é alimentado ainda por essa psicologia, né, de que a gente tem que ter conhecimento de tudo, saber de tudo, né, ainda numa questão de autoridade, né, sobre um controle daquilo que pode ser mudado no outro, eu cada vez mais fico refém desse ego, né, eu fico refém ainda dessas estruturas massivas, né, de peso, de dor. E quando eu saio justamente dessa matrix, né? Porque é impossível a gente sair totalmente, né? Mas quando a gente consegue ter consciência da matrix, a gente cria uma realidade diferente com muita facilidade, né? A gente cria personas nesse contexto mais atualizadas e mais assim confiantes nessa caminhada, né? Então, como que a gente pode ser essa parte de consciência para as nossas mudanças, né? A gente permitindo ser novas experiências, sem identificação, sem apego, enfim, sem querer controlar, né? A gente ser um convite aberto para receber de todas as consciências, né? E o portal 10 do 10 justamente traz essa manifestação de unidade, né? Que é o 1. Então, essa unidade, ela tem que estar dentro desse plano divino, né? Que é a forma de consciência através da polaridade, daquilo que eu experimento, daquilo que eu crio diversidade, daquilo que é diferente para mim, né? Eu vou criando, enfim, rejeições, ou vou criando apegos, ou vou criando, enfim, identidades, né? E aí como que eu posso trabalhar em função desses sentimentos, né, com mais liberdade, com mais desapego, né, me abrindo no processo de escuta, de acolhimento, né, não sobre uma mente ainda presa no ego, né, mas sobre o nosso sentir, né, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que traz realmente um fluir para mim, né, aquilo que traz uma leveza para mim, né, como que o meu corpo corresponde a essa situação de mudança para minha vida, né? Como que meu corpo traz essa informação, ela rejeita, ela cria mais dificuldade, mais atalhos, né? O que eu coloquei no meu diálogo interno que resiste eu atualizar essas memórias, né? E ser novas experiências conscientes e sem impactos emocionais, porque a gente não cria identidades a partir dessas memórias, porque a gente já sabe o nosso processo de fluxo no momento em que a gente está vivendo a vulnerabilidade, né, de ser a ferramenta de expansão de consciência, nos desafios e nas facilidades também, né? A gente perceber como que esse fluxo está trazendo mais respaldo, né, para o nosso dia a dia. Vai trazer ali respostas, né, para as nossas atividades, né, no processo em que eu me abri, sem trazer peso, juízo de valor, né, porque eu estou ali como objeto daquela situação a ser experimentada, né, estou aberta ao fluxo, eu não rejeito nenhuma consciência, porque eu sou todas elas, então assim, como eu sou todas as consciências, eu atraio todas as realidades, né? Mas qual é a minha parcela de identificação com essas memórias, né? Com essas consciências? O que cria essa identificação é o que vai se manifestar na minha realidade. Então, a gente entender que nós somos co-criadores, né? E que o mestre Eumória, ele traz com clareza nessa passagem que eu fiz, né? Quem chegou agora quiser entrar depois, essa autenticidade, né?